Ai, biologia. Biologia, eu lembro das minhas férias em Galápagos. Eu lembro por conta de um rapazinho, Carlinhos Darwin. Ele me deu um bichinho de estimação. Era minha tartaruguinha. Quando lembro dela, eu já penso de imediato. Por que durou tão pouco? Só vivem uns 250 anos. Não, a gente se apega ao bichinho e ele já nos deixa. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e o assunto é biologia. O nosso convidado topou o desafio de ir para uma zona de guerra prestar ajuda humanitária. Ele é médico pediatra e não pensou duas vezes antes de partir de Porto Alegre rumo ao Iraque. Derrique Alexandre, é já. Que agora a gente foca no Enem com o professor Cid Medeiros. Seja bem-vindo. Prazer, querido. Tudo bom? O prazer é todo nosso, professor. Ótimo. Vamos lá, hoje a gente fala sobre antibióticos. Por que esse assunto é tão importante? Uma coisa muito legal sobre a prova do Enem é que ela tem aquela pegada de mostrar uma aplicabilidade dos assuntos que a gente vê em sala de aula. Né? Então, tem uma coisa que é mais cotidiana do que o uso de medicamentos na vida da gente. Então, a prova vai tentar fazer essa relação do que a gente vê no dia a dia, do uso de medicamentos, com a matéria, com as bactérias. E o que o candidato não pode deixar de saber sobre esse assunto? Então, ele não pode deixar de saber o seguinte. Primeiro, quando a gente fala em quem os antibióticos atuam, então a gente está falando aí das bactérias. Então, lembrar da estrutura bacteriana, do que a bactéria é composta, das estruturas da célula bacteriana, porque isso vai ser importante para ele entender como que o antibiótico vai estar funcionando. Então, lembrar das características gerais da bactéria, principalmente do cromossomo circular da bactéria, do plasmídio, que é um DNA extra que a bactéria tem, muito importante, a gente usa em biotecnologia, da parede celular que a bactéria tem, formada de um composto chamado peptídeo glicano. Então, esses aí é um escopo bem geral, que é o mínimo que ele tem que saber para poder entender a questão. E como o Enem costuma cobrar esse assunto? O Enem, como eu falei, ele tem aquela pegada de aplicar. Então, ele vai começar a fazer relação com várias disciplinas e com o nosso cotidiano. Então, por exemplo, falando do antibiótico, ele pode pedir a ação biológica do antibiótico, ele também pode fazer a relação do antibiótico, por exemplo, com a estrutura química do antibiótico. E aí já joga para a química, a estrutura da molécula, quais são os constituintes, um átomo diferente, alguma coisa assim, para o candidato ver que aquilo ali também não está só preso à biologia, né? Que a ciência é uma coisa só, está tudo interligado. Super interdisciplinar. Super interdisciplinar. Então partiu a questão? Vamos lá, vamos lá. Bora lá. Questão 92 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Então, coisa muito importante, primeiro, é a leitura atenta que o candidato tem que ter, né? Então, vamos lá para a questão que fala o seguinte, olha só. Os medicamentos são rotineiramente utilizados pelo ser humano com o intuito de diminuir ou, por muitas vezes, curar possíveis transtornos de saúde. Os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Informação importante. Na terapêutica das doenças mencionadas, alguns desses fármacos atuam. Então, para a gente entender a questão, só pegando o finalzinho dela, ele fala assim, ó, os antibióticos são grupos de fármacos inseridos no tratamento de doenças causadas por bactérias. Então, ele está querendo dizer para a gente o seguinte, que o antibiótico ele é uma molécula específica para as bactérias. Certo. E isso é uma coisa muito boa, muito importante, que eu posso tomar um antibiótico, eu sei que esse antibiótico vai ter atuação contra a bactéria, mas não vai ter atuação contra as minhas células. Então, isso é uma coisa muito legal, que o antibiótico ele torna ele mais específico. E aí, fiz aqui rapidinho, para o candidato não esquecer, 4 tópicos de como é que o antibiótico funciona. Então, vamos fazer sinal de negativo? Ele impede a produção, a síntese da parede celular, que é aquele revestimento externo que a bactéria tem. Ele pode também atuar na permeabilidade da membrana, alterando a permeabilidade da membrana. Isso vai ter consequência direta no metabolismo da célula bacteriana. Às vezes, um composto não passa pela membrana, importante para a bactéria viver, já era, ela vai morrer. Atrapalha a produção de proteínas, principalmente, por exemplo, atuando em cima dos ribossomos das bactérias, que são diferentes do nosso, importante pra caramba. Lembra que eu falei? O antibiótico é específico, então vai atuar em cima desse ribossomo e não dos ribossomos da minha célula. Características das bactérias. Das bactérias, que são, né, lembrando que o ribossomo é ele que vai fazer a síntese, a produção de proteínas. E
inibindo, atrapalhando o metabolismo dos ácidos nucleicos. Aí lembra lá, né, pessoal? O que é ácido nucleico? DNA e o RNA. Então, os antibióticos eles vão estar atuando em um desses 4 grupos aqui da bactéria. Então, quando a gente volta aqui para a questão, ele fala, ó, na terapêutica das doenças mencionadas, algum desses fármacos atuam. E aí, vamos lá para as opçõezinhas. Beleza. Letra A, ativando o sistema imunológico do hospedeiro. Lembra? O antibiótico, ele atua na bactéria, ele não vai mexer com as minhas células. Verdade. Então, a letra A não pode. B, interferindo na cascata bioquímica da inflamação. Cascata bioquímica da inflamação. Preciso entender isso, né? Cascata bioquímica da inflamação é o seguinte, são várias reações químicas que vão acontecer, químicas e celulares, que vão acontecer para que as minhas células de defesa possam fazer esse combate. A inflamação é consequência de algo, é uma resposta a algo. Então, é um processo natural, tá, de combate que vai acontecer. Então, eu tenho um aumento da chegada de sangue naquele local onde eu tenho a bactéria. Para chegar mais células de defesa, né? Eu vou aumentar o caminho para chegar mais soldadinhos, para chegar mais células de defesa. Pô, eu não quero interromper a cascata bioquímica de inflamação, porque é uma coisa que está ajudando a fazer esse combate. Então não pode ser essa também. Não pode ser. Removendo toxinas sintetizadas pelas bactérias. Pô, pensa, eu tiro a toxina. E a bactéria? Vai continuar lá. Continua lá. Não é isso que eu quero. Não é isso. D, combatendo as células hospedeiras das bactérias. A bactéria, ela tem uma célula que ela está parasitando. De quem é essa célula? Minha, sua. Não, vai matar as minhas células? Não. Não pode ser. Ataca diretamente a bactéria. A bactéria, não pode esquecer isso. E na letra E, danificando estruturas específicas da célula bacteriana. Uma parede celular, uma membrana, uma proteína, um ácido nucleico. Essa, letra E, é a nossa resposta correta. Professor, a gente precisa saber muito de citologia para acertar essa, né? Precisa saber muito de citologia das nossas células e das células bacterianas, para a gente poder fazer essa diferença, para a gente poder entender que está atuando na célula da bactéria, porque o antibiótico ele é específico. Essa é a palavra-chave dessa questão. Ele é específico para as células bacterianas. Vai estar atuando em estruturas da bactéria e não nas nossas células. Show de Importantíssimo. Questão fácil, médio ou difícil? Questão com atenção fica fácil. Com atenção fica fácil? Fica fácil. Show de bola. Então, chega aqui na frente, professor. Para quem quer se aprofundar mais nesse conteúdo, mandar bem numa questão como essa, qual o seu conselho? Vocês procurando aí na internet, vocês acham vários documentários legais que mostram como é que essas bactérias estão atuando no nosso corpo, né, no aspecto de saúde, como que elas estão atuando na natureza, né, fazendo a relação com a agricultura, porque tem bactérias que são boas pra gente, são boas para outros seres humanos. Então é só procurar, tem sempre uns documentários muito interessantes aí que a gente acha fácil por aí. Show de bola. Professor Cid, muito obrigado. É isso, querido. Até a Mesmo. próxima. Volte sempre. Tomara. Tomara. Ah, também já está no ar o percurso educativo de Biologia da TV Escola, uma plataforma gratuita para te ajudar a arrasar no Enem. Então corre lá, tvescola.org.br/percursos. Já pensou em pegar as folgas do trabalho, fazer as malas e partir para uma zona de guerra? Foi isso que o nosso convidado fez. Ele é médico pediatra e se voluntariou para trabalhar em Mossul, no Iraque. O nome dele é Derrick Alexandre. Chega mais. Por gentileza, doutor. Tudo bom? Tudo bem? Prazer. Seja bem-vindo, o prazer é todo nosso. Vem cá, conta pra gente, como é que foi isso? Como foi essa experiência? Como você foi parar no Iraque? Pô, então, foi um pouco fruto do acaso, um pouco um sonho antigo que eu tinha, assim, de ir para um lugar, tentar ajudar com a minha profissão, mas num contexto bem diferente daquilo que a gente está acostumado, né? Então, era um sonho antigo, até da faculdade, quando eu era adolescente, né? Na verdade, aconteceu num amigo meu que conhecia uma amiga que estava trabalhando lá numa ONG, me marcou num post dessa ONG numa rede social e comecei a acompanhar o trabalho deles. E aí vi que eles estavam precisando de médico de maneira bastante urgente, eu tinha umas folgas no trabalho para tirar e acabei indo, assim, sem pensar muito, na verdade. Sem pensar muito, pegou e foi. É. E vem cá, como foi se deparar com essa diferença social, cultural, quando você chegou lá? Muito complexo, assim, é uma mistura de sentimentos, né? E no início você fica só observando, é tudo muito diferente, mas é extremamente enriquecedor você estar num lugar com pessoas que têm uma cultura que é completamente distinta da tua, né? Muito desafiador, mas extremamente enriquecedor, assim, como experiência. E como foi a reação da família, dos amigos, quando souberam que você ia pro Iraque? Foi bem variável. Teve gente que arregalou os olhos, né? E falou, mas você tá louco, não vai pra lá. E olha só, vai pra outro lugar.
E outras pessoas simplesmente olharam e falaram, nossa, que legal, vai mesmo, dando a maior força, assim. Aí, aos poucos, eu fui explicando, não, onde eu vou é uma zona que não tá mais em guerra, é bem seguro, é até mais seguro que o Brasil no momento, então... Com o tempo foi acalmando os ânimos e deu tudo certo. Ninguém ficou morrendo de preocupação, assim. Como foi a barreira da língua? Já falava árabe? Não sei falar oi, tchau e deu, assim, mas foi bem interessante, né? Bom, sempre tinha um intérprete junto, né? Então isso aí facilitava, só que é bem diferente, você leva mais tempo para você conversar com o paciente, porque você precisa passar por um intérprete, às vezes não era um intérprete profissional, então às vezes você via que eles traduziam um pouquinho menos do que a pessoa falava, um pouquinho mais, então às vezes tinha que confirmar, é isso mesmo que ele entendeu, que eu perguntei. E a adaptação foi difícil? Foi mais fácil do que eu imaginei, assim, na verdade, eu trabalhei na região de Mossul, que é a segunda cidade mais populosa do Iraque, né? E aí a gente trabalhava num campo na verdade não são refugiados, né? A gente chama lá de deslocados, porque eles são refugiados do próprio país, né? Então muda o termo, né? E isso tem várias implicações nesse processo, né? Então eles foram deslocados de Mossul nos conflitos ali e aí estão na periferia em campos de deslocados, né? E aí a gente estava alojado, a ONG, o pessoal da ONG, os voluntários, né? A gente ficava na cidade de Erbil, que fica no Kurdistão iraquiano, né? Que é aquela região mais autônoma, assim, que é uma outra cultura, outra língua, mas que ainda é oficialmente Iraque, né? E aí a gente pegava todo dia uma van até esse campo, a gente dava o quê? Uns 45 minutos, eu acho. Uhum. E, para minha surpresa, até essa parte do Kurdistão, que não foi atingida pelos conflitos, é uma área muito desenvolvida, assim, né? Então, eu achei que ia chegar lá e ficar numa barraca, e a gente ficou numa casa de um padrão bem bom, num condomínio fechado, com internet 24 horas por dia, água encanada, água quente, comida, todo tipo de comida que a gente quisesse, assim. Então, já nessa parte foi fácil, assim, né? E também porque a equipe lá era muito, muito acolhedora, né? Tinha basicamente os voluntários, então pessoas que vinham do mundo inteiro, assim, América do Norte, Europa, e todo mundo muito motivado, muitos deles já com outras experiências de voluntariado em áreas humanitárias. E aí tinha a equipe de lá, que a maioria eram curdos, né, que iam trabalhar lá também, né, porque eles já conhecem a língua, já conhecem a cultura. O que a ONG lá conseguia contratar de gente local, eles faziam, né, porque para eles também é interessante você poder movimentar um pouquinho a economia local e também ter gente que está ali mais para um projeto de longo prazo, não tanto assim depender de gente que vem ficar algumas semanas, um mês ou dois, né. Uhum. E esse pessoal era muito receptivo, assim, eu já tinha visitado o Egito uns anos atrás, e uma coisa que marca muito no pessoal do Oriente Médio, eles são extremamente receptivos, muito fraternos, você chega, eles te tratam como se fosse da família, te levam para tudo quanto é lugar, quer te mostrar que aqui não é bem assim, né, não é tão ruim quanto as pessoas pensam, esquece o que você viu na TV, olha que legal isso aqui, e vão te explicando. Então foi muito legal, assim, você vai quebrando tabus. E é impressionante, é que nem quando você vê os gringos perguntar, não, mas o Brasil fala espanhol, né? A capital do Brasil é Buenos Aires, né? E você fala, não, cara, o Brasil é diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso. A gente tem uma visão igual do Oriente Médio do que isso aí, né? A gente acha que é aquilo ali que a gente vê na TV, nos seriados, no filme, ou naquela reportagem de 30 segundos nas redes sociais, e a gente tem uma ideia completamente simplista, superficial e enviesada, assim, do que acontece lá, do que aconteceu e de como é que as pessoas vivem e pensam lá, né? Então, foi extremamente enriquecedor você ir nos detalhes e ver que não é bem assim, que não é esse maniqueísmo que a gente às vezes acha, é o bom, é o terrorista contra o exército, é o Islã e o cristão, é muito mais complexo do que isso, assim, são muitos fatores envolvidos. Se a gente for entrar um pouco assim no conflito que gerou essa crise humanitária lá, né, que foi, na verdade, a chegada do Estado Islâmico na cidade de Mossul e que dominou a cidade durante 3 anos. Para reconquistar essa cidade, o exército iraquiano, apoiado de outras milícias e de exércitos ocidentais, gerou um conflito que durou quase 1 ano que devastou a cidade. Assim, metade da cidade, onde moravam 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas, completamente ruínas, né, virou pó. Aí acabou, não tem casa, não tem trabalho, às vezes não tem nem família, e aí deslocaram 1 milhão de pessoas para fora, assim, e vivendo em barracas ali.
E aí você começa a perguntar, mas como é que foi isso aí? Como é que o Estado Islâmico conseguiu tomar nessa importância tão grande, né, de conseguir dominar a segunda maior cidade do Iraque e durante um ano ninguém foi lá e ninguém conseguiu tirar eles dali, né, e às vezes algumas pessoas até acolheram eles, né. E aí você começa a ver que não é bem assim, que na verdade o Estado Islâmico não é essa coisa do terrorista querendo fazer uns atentados no Ocidente. Eles começaram, a origem toda era quando o Saddam Hussein caiu, né, no Iraque ali. Ele era sunita, né? E aí você começa a ver que, no fundo, tudo se resume a esse conflito xiita-sunita, né? Que são essas duas vertentes do Islã, que às vezes você vai perguntar, eles nem se enxergam como a mesma religião, né? E aí o Iraque, que é um dos poucos países do Oriente Médio que é de maioria xiita. E o Saddam governou 20 anos, foi um ditador sendo sunita. E Mossul é o reduto sunita do Iraque, né? E aí quando o Saddam caiu, os xiitas meio falaram, não, agora é a nossa vez e nós vamos fazer o que a gente quiser e a gente vai se vingar dos sunitas. E aí foi o exército xiita do novo governo iraquiano, dominou Mossul e aí tocou o terror lá. E eles viveram num ambiente assim de dominação. O exército pegava e tinha relatos de estupros, de roubo por parte do exército, porque ele é sunita, eu sou xiita, agora é minha vez de dominar, né? E aí, na verdade, o Estado Islâmico surgiu como predominantemente uma milícia sunita, né? Querendo restaurar a hegemonia sunita no Iraque ali, né? Então foi muito mais um movimento político, uma milícia política inicialmente, e que depois, para conseguir botar gasolina nesse fogo, foram incorporando essas questões fundamentalistas ligadas ao Islã, né? Porque viram que isso era uma maneira muito eficiente de agregar pessoas, Trazer pessoas. E até eu tinha uma das pessoas que trabalhavam lá no campo, ele trabalhava na área da farmácia, ele era de lá, né, morava em Mossul, o Estado Islâmico desapropriou a casa dele, mandaram eles embora, mas felizmente ele tinha um nível socioeconômico e uma família fora de Mossul que era bem grande, então conseguiu fugir morando numa casa, não precisou ir para os campos, né? E ele contando que tinha colega da época do colégio que se alistou ao Estado Islâmico, né? E aí eu perguntava, mas o que motivava eles, assim? Basicamente duas coisas. Às vezes é a pessoa que não tem muita instrução e acaba aceitando e acreditando nessa coisa de que você ser um bom muçulmano é você ser um muçulmano radical, é você ser jihadista, né? E acabava achando que com isso estava cumprindo o seu dever religioso, né? Já outras pessoas iam mesmo por maldade, assim, porque você incorporar esse grupo era você ter o direito a ter uma arma, você ter o direito de matar ou roubar quem você quisesse e fazer o que você quisesse, né? Mas quem já tinha essa tendência a fazer maldade... Exatamente, que isso aí tem no mundo inteiro, né? Então, só que lá tiveram catalisadores sociais, políticos, históricos que são bem diferentes da nossa realidade aqui, né? A gente só vê essa parte porque é o que interessa para o Ocidente, né? A gente só ouve falar disso aí quando tem um atentado fora, que realmente impacta a nossa visão de mundo, né? Até onde o nosso olhar alcança de mundo, né? Mas quando você vai lá, você vê que as próprias pessoas de lá não gostam nem de chamar eles de Estado Islâmico, né? Porque eles falam, isso não é o Islã, isso não é o que está no Alcorão, não é o que o profeta ensinou, né? E você convivendo com essas pessoas, você vê que a cultura deles, a própria religião deles não tem nada a ver com aquilo ali. Não dá para acreditar nesse papo de que a religião muçulmana, o Oriente Médio é um lugar de gente extremista, é um lugar de gente perigosa. Não, muito pelo contrário. Assim. Eu me senti lá muito mais seguro, inclusive do que aqui no Brasil, andando na rua, indo para o trabalho, por exemplo. E tem uma preparação especial para os médicos voluntários que vão para lá? Quando é para um período de curto tempo, assim, nem tanto. É mais no dia. O primeiro dia a gente vai só observando, eles vão mostrando como é que é o funcionamento daquele hospital improvisado que tem no campo. E aí a gente vai observando e a gente vai aprendendo no dia a dia. Até porque eu fiquei 3 semanas lá, eu não tinha muito tempo para aprender, que eu já tinha que começar a trabalhar, porque eu ia ter... Já chegava com a mão na massa. Exatamente. Mas foi interessante, assim, porque... Eu era, no grupo que eu estava, eu era o único brasileiro, né? A maioria vinham da Europa, Estados Unidos, Canadá. Como eu já trabalho no SUS aqui, me formei tudo no SUS, a gente está um pouco mais acostumado a trabalhar em situações com bem menos recursos, assim, né? Então, deu para perceber que, e até depois os supervisores lá comentando, né?
foi uma coisa que me facilitou ter esse processo de adaptação, né, no início. Pois é, você trabalha no SUS, então qual o paralelo que você faz, tanto positivo quanto negativo, com a situação que você viveu no Iraque? Olha, eu sempre digo que trabalhar no SUS é uma mistura de frustração e sensação de dever cumprido, né? Porque você está trabalhando em situação que não é ótima, né? Você estuda a medicina, você olha os livros e na hora de aplicar o paciente você não tem todos aqueles recursos que você aprendeu a usar, porque simplesmente o nosso sistema não funciona do jeito que deveria, né? Então você está constantemente se adaptando e às vezes se frustrando de saber, pô, eu acho que esse paciente precisa disso, desse exame. Precisa de um acompanhamento, mas você sabe que ele não vai conseguir tão cedo e às vezes não vai conseguir nunca. E você vai se adaptando assim. Em outro lado, você trabalhar com uma população mais necessitada, você consegue ter um impacto que é bem relevante na vida delas, né, em relação à saúde. E isso te traz uma alegria, uma sensação de realmente de conseguir contribuir, né, para o bem-estar dessas pessoas que, no geral, na média, acaba superando essa sensação de frustração, né. E lá, eu acho que era a mesma coisa, só que bem mais acentuado, né? Lá eu tinha muito menos recursos do que eu estava acostumado a usar, mas eu também conseguia fazer muito mais, porque você está tirando realmente as pessoas de uma situação muito precária e conseguindo dar um mínimo, assim, de condições de saúde, né? Então, acho que era o mesmo sentimento do SUS, mas sempre eu acho que o lado bom superando, né? O retorno que a gente tem sempre supera as frustrações, com certeza. E qual o aprendizado que você trouxe na bagagem? São muitos, né? Pensar, olhar antes de formar a sua opinião, né? Realmente olhar as coisas como elas são. Aproveitar qualquer oportunidade para conseguir aprender alguma coisa daquilo que você talvez acha que sabe, mas não sabe, né? Aprender a olhar com um olhar diferente e que o mundo é muito maior do que aquilo que os nossos olhos alcançam nas redes sociais, na TV, no que a gente está acostumado a olhar, né? E para a galera que está assistindo a gente e sonha em ser médico, qual o conselho? Olha, se é teu sonho, vá em frente. Eu lembro, assim, hoje da época do vestibular é um momento bem difícil, assim, de muita insegurança, né? A gente olha, pô, passar em medicina é muito difícil e eu vou ter que fazer não sei quantos anos de cursinho. Medicina, como é muito concorrido, a gente sempre fica... Eu lembro que a gente ficava um pouquinho assim, olhando, não, mas tem tanta gente estudando junto comigo para a mesma prova, tem tantas vagas, eu nunca vou conseguir passar na frente. Tem esse clima um pouco de competição, né? Uhum. E eu tentava me segurar em um aspecto de que a gente olhava as provas antigas e via que a nota, a gente sabe qual que é a nota que eu preciso fazer para passar. Então, no fundo, só depende de mim conseguir alcançar aquela nota. Se demorar 1 ano, 2 ou 3, que seja, mas eu sei que eu preciso atingir aquilo ali, eu preciso fazer tantas questões em história, em biologia, em química. Então, não olhar para o lado, assim, baixar a cabeça, olhar nos livros, ficar tranquilo e... Olha, você conseguir atingir o teu sonho depende praticamente só de você, assim. Então, focar nisso aí, que eu acho que qualquer um, se realmente tem a motivação, a dedicação e a perseverança, consegue. Não interessa o tempo. E eu acho que eu lembro que eu tive que fazer a prova 3 vezes até conseguir passar, né? E fica aqueles 2 anos estudando e você parece que não está saindo, que você dá 2 passos para trás, mas no fundo compensa, assim, e você vê que é todo um processo que era necessário para você amadurecer e conseguir atingir o teu sonho, né? Abaixar a cabeça só para ler mais. Exatamente, senão cabeça erguida. E vem cá, para quem quer saber um pouco mais sobre o seu trabalho, tudo isso que você passou, busca onde informação? Tem muita mídia, assim, dedicada a isso, né? No Brasil não tem tanto, tem um repórter, Ian Boechat, que fez uma série de reportagem até quando eu estava lá. Ele fez durante o conflito e depois do conflito, então é um material de muito boa qualidade, né? E bem fiel ao que é lá e buscar, assim, não ficar só na mídia tradicional, nas redes sociais, no cinema, né? Que aquilo ali não corresponde muito, assim. Dr. Derrick, muitíssimo obrigado mesmo pelo bate-papo. Eu que agradeço. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Sucesso. E é isso, galera. Conhecimento é a chave para combater os problemas do Brasil e do mundo. Então, faz como o Derrick e usa toda a sua potência para ajudar a mudar a realidade. Se inscreve no nosso canal, fica por dentro de todas as conversas, como essa, são iradas. youtube.com/TV Escola. E até a próxima. O nosso...